Bom dia, bom dia. Mais uma terça-feira. Graças a Deus estamos aqui, firmes e fortes no nosso propósito, trazendo para vocês hoje no nosso canal aqui o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo e a questão 217 do Livro dos Espíritos, os nossos grãozinhos no caminho de hoje. O Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, esquecimento do passado. É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo, no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes. Poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente ou exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante daqueles que houvesse ofendido. Deus nos deu para nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar: a voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu, nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi, ele é punido porque fez o mal, e suas tendências más, atuais, são indício do que resta nele a corrigir, sendo nisso que deve concentrar sua atenção, porque do que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bem ou mal e lhe dá a força para resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como a que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior de relação. Mas há a falta de uma lembrança precisa que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais. Ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se sabe aproveitá-los. Muito bem. Então, todos nós temos um véu sobre a nossa visão do passado. Um véu que nos impede de ver, de lembrar das coisas que nós já vivemos em outras reencarnações. E isso é útil, porque senão Deus não teria dado isso, não teria colocado esse véu. Isso é útil no sentido de que, se nós lembrássemos nossas existências anteriores, o que nós fizemos em nossas existências anteriores, isso iria prejudicar muito o nosso livre-arbítrio hoje. A gente, por exemplo, se lembrasse que foi rei, e hoje nós não somos reis. Então, o nosso orgulho por ter sido rei lá atrás iria prejudicar o nosso livre-arbítrio hoje. Com certeza. As nossas escolhas seriam diferentes, O nosso orgulho hoje predominaria sobre tudo, sobre a humildade. Isso atrapalharia a nossa existência atual e as nossas existências conseguintes. Então, Deus coloca aquele véu ali para impedir que a gente tenha influências em nosso livre-arbítrio. As pessoas que a gente convive hoje em nossas relações sociais,
são pessoas que já passaram por nós em algumas das nossas reencarnações, né? Ou em todas. Mas essas pessoas teriam, a nossa relação com essas pessoas teria sido influenciada, né, pelas nossas lembranças do passado, se essas tivessem sido permitidas por Deus na nossa reencarnação atual. Então, Deus colocou o véu para isso, para que as relações sejam como relações novas, né? São novas oportunidades que a gente está tendo aqui, mesmo sem saber, né, de resgatar coisas do passado que a gente fez de errado, né? De pagar as coisas ruins que nós fizemos no passado. E uma nova oportunidade de se praticar o amor ao próximo, praticar a humildade, a caridade, né? Então, nós temos essa oportunidade graças também ao véu do esquecimento, né? Que é assim que a gente chama, o véu do esquecimento. Cada dia é um novo início, né? Cada reencarnação é um novo início. E nós temos oportunidade de lembrar tudo quando o nosso espírito ele se desprende momentaneamente do corpo, né? Durante o sono. E como nós acordamos no outro dia, com as lembranças do passado, do dia passado, do dia anterior, o espírito, ao se desprender, vai se lembrar também do que aconteceu em suas vidas passadas. Tá certo? O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, capítulo 4, né, Pluralidade das Existências, a questão 217. O homem, em suas diferentes encarnações, conserva os traços do caráter físico das existências anteriores? O novo corpo nenhuma relação tem com o antigo, que está destruído. Entretanto, o espírito se reflete sobre o corpo. Sem dúvida, o corpo não é mais que matéria, mas, malgrado isso, ele é modelado pela capacidade do espírito que lhe imprime um certo caráter, principalmente sobre o rosto. E é com fundamento que se designam os olhos como espelho da alma. Quer dizer que o rosto, mais particularmente, reflete a alma. Por isso, uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso e humano, tem alguma coisa que agrada, ao passo que existem rostos muito belos que nada fazem sentir e pelos quais se tem mesmo repulsa. Poderias crer que só os corpos bem feitos servem de envoltório aos espíritos mais perfeitos, embora encontres todos os dias homens de bem sob aparências disformes? Sem haver uma semelhança pronunciada, a similitude de gostos e de pendores pode, pois, dar o que se chama um ar de família. O corpo que reveste a alma numa nova encarnação, não tendo nenhuma relação necessária com o corpo que ela deixou, uma vez que pode ele ter tido uma procedência muito diferente, seria absurdo admitir-se uma sucessão de existências com uma semelhança física que não é senão fortuita. Entretanto, as qualidades do espírito modificam muitas vezes os órgãos que servem à sua manifestação e imprimem sobre o rosto e mesmo ao conjunto de maneiras um cunho especial. É assim que, sob um envoltório mais humilde, podem se encontrar expressões de grandeza e de dignidade, enquanto que sob o vestuário de um grande senhor veem-se às vezes as expressões da baixeza e da ignomínia. Certas pessoas, saídas das posições mais obscuras, adquirem sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas reencontram seu ambiente, ao passo que outras, malgrado seu berço e a sua educação, estão sempre deslocadas nesse meio. Como explicar esse fato, senão como um reflexo do que foi o espírito? Muito bem. Então, os olhos são espelho da alma. O espírito refletirá no novo corpo que vai habitar numa reencarnação. Ele vai refletir o que ele foi como espírito, não como matéria, porque aquela matéria já foi destruída. Na nova matéria será impresso o caráter espiritual, não físico. O que ele pode levar ali
nos olhos, porque quando você vê os olhos de uma pessoa, você enxerga a pessoa, né, por dentro. É como a gente fala, né? A gente vê a alma da pessoa. Então, nos olhos mais particularmente, está impresso, né, o reflexo do que a pessoa foi numa vida anterior, né? Então, quando a gente conhece uma pessoa e olha que aquela pessoa, a pessoa pode ser feia, mas se você olha nos olhos daquela pessoa e vê e sente algo de bom, é porque aquela pessoa, aquele espírito que habita aquele corpo, é um espírito que já viveu muitas experiências boas, é um espírito que já tem mais um pouco de pureza. Então, quando a gente enxerga nos olhos da pessoa, uma pessoa triste, uma pessoa rancorosa, uma pessoa, vamos falar entre aspas, né, uma pessoa má, a gente já tem aquela repulsa por aquela pessoa. Isso quer dizer o quê? Isso pode dizer o quê? Que aquela pessoa já passou pela sua vida e já te trouxe alguma recordação ruim, alguma impressão ruim no passado. E você está vendo ali, naqueles olhos, aquele espírito, vamos colocar assim, que já passou pelo seu caminho. Tá bom? Isso é que eu entendi, viu, pessoal? Isso não quer dizer que vocês tenham que entender da mesma maneira que eu. É a minha opinião sobre isso aí, sobre essa leitura. É o meu modo de enxergar. E cada um aqui do canal, cada um aqui do grupo Grãozinhos no Caminho tem a sua opinião, a sua expressão para isso aí. Eu espero que todos fiquem com Deus, no seu coração, no seu espírito. Vamos lá, vamos clicar aí no joinha, quem gostou, vamos compartilhar, vamos comentar o vídeo, né? E vamos lá, vamos continuar juntos aí mais uma terça-feira. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê muita saúde, paz e trabalho para a gente poder ir passando o nosso tempo, né? Enquanto estamos aqui na Terra. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.